Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno Azevedo, diretor de cinema, diretor de dublagem, dublador, dono da Mirage Filmes do Brasil e presidente da Abdub, a Associação Brasileira de Dublagem. Eu relutei um pouco para fazer esse vídeo, mas eu não me contive e eu precisei vir aqui para poder esclarecer uma coisa muito chata que está acontecendo nas redes sociais. Ultimamente eu tenho visto com certa frequência alguns dubladores postando vídeos nas redes sociais pedindo para você, que é fã de dublagem, reclamar os direitos reivindicatórios da posse de certos personagens que esses dubladores perderam. Por que perderam, entre aspas? Porque dublador, não todos, tá? Mas muitos desses que ficam botando videozinho na internet reclamando porque foi substituída a voz de certo personagem que antes era ele que fazia, esses caras, eles estão reclamando uma coisa que nunca foi deles. Porque tem alguns dubladores e dubladoras que pensam que são proprietários das personagens, e isso não é verdade. Quer um exemplo? Quantos filmes do Batman você assistiu? Quantos Batmans vocês já viram nos cinemas? Michael Keaton, Ben Affleck, até o George Clooney já foi o Batman. O 007, então, a gente não precisa nem falar quantos atores emprestaram os seus corpos físicos para darem vidas a personagens fictícios. Esse é o papel do dublador, emprestar a sua voz para personagens, mas eles não são posse dos dubladores. Então, quando você vê um dublador nas redes sociais reclamando e reivindicando, porque trocaram, o estúdio trocou. Deixa eu falar uma coisa para vocês, eu também sou dono de estúdio. Eu sei como é que funciona. Geralmente, esses dubladores são excelentes profissionais. Na maioria das vezes, são assim os melhores profissionais que vocês podem ter no setor. Mas, infelizmente, nem todos que são ótimos profissionais são ótimos seres humanos e ótimas pessoas. Então, não basta ser um bom profissional. Tem que ser uma boa pessoa para você conseguir lidar com ela, para você conseguir trabalhar direitinho, harmoniosamente, pacificamente. A gente que faz esse trabalho tão gostoso, é um trabalho tão maravilhoso, a gente tem tanto prazer em fazer esse trabalho de dar vida a personagens às vezes tão mágicos e que mexem tanto emocionalmente com tantas pessoas, que é um trabalho que nem deveria ser trabalho, é um prazer fazer. Mas infelizmente tem pessoas que dificultam esse convívio e a execução desse trabalho. Por questões ideológicas, políticas, partidárias, sindicalistas, a gente acaba enfrentando certas dificuldades e não conseguimos continuar um trabalho que tinha tudo para ser harmonioso. Quando nós, donos de estúdio, temos algum tipo de dificuldade com certos dubladores, profissionais, prestadores de serviço, a gente informa o nosso cliente, porque nós somos clientes dos dubladores. Nós, donos de estúdio, somos clientes dos dubladores. Aliás, nós, donos de estúdio, somos clientes dos dubladores. Então, por exemplo, você não trataria um cliente seu com todo amor e carinho e respeito? Pois é. Nem todo dublador trata o seu estúdio, que é o seu cliente, quem está dando trabalho, oportunidades e dinheiro para pagar suas contas, nem todos tratam com carinho, com amor e com respeito. Muito pelo contrário. Então, você imagina que você contrata um prestador de serviço para, sei lá, instalar um aparelho de ar-condicionado na tua casa. O cara não chega no horário, o cara dá problema, o cara dá trabalho, fica falando mal dos colegas, mete o pau em todo mundo, fica dificultando o trabalho ao invés de ser executado de forma ágil e promissora, né? Simplesmente fica enrolando e a coisa não flui. Você vai continuar com esse prestador de serviço ou você vai contratar um outro? Pois é. Então, assim, quando você vir qualquer tipo de publicação na internet de alguns dubladores, mesmo aqueles famosos, reivindicando, o trabalho que eu fazia foi para o outro estúdio, agora não vai, vocês, meus fãs, não vão mais ouvir com a minha voz. Podem ter certeza que algum motivo para isso acontecer teve. E quando isso acontece, nós, donos de estúdio, ligamos para o cliente e falamos assim, olha só, tudo bem, sabe aquele trabalho que a gente tem que fazer para entregar semana que vem? Então, o dublador não está querendo vir gravar, ele está com um problema, ele não quer gravar com a gente. Por quê? Por causa disso, ele falou que não vai gravar e a gente tem menos de uma semana para entregar. Aí o cliente fala, então troca.
É assim que funciona, tá? Então não é porque o dono do estúdio simplesmente decidiu, até porque a gente grava testes para mandar para os clientes, na maioria das vezes, para aprovar certas vozes. Então, nós que somos donos dos estúdios, não somos donos do conteúdo que a gente dubla. Então, a gente não tem poder para decidir aquilo que o cliente quer. Então, quando vocês assistirem um vídeo na internet de algum dublador ou dubladora pedindo para você, fã, reclamar para o dono do canal e tudo mais, não faça isso, tá? Deixa eles passarem vergonha sozinho nas redes sociais, porque se eles fossem pessoas mais maleáveis, talvez eles não teriam sido substituídos nessa produção. E podem ter a certeza de que quando isso acontece, o cliente já está sabendo. Essa coisa de, o cliente, aposto que o cliente nem sabe, não existe isso, tá? O cliente sabe sim. E todos os problemas são reportados. Inclusive, esses dubladores e dubladoras que ficam fazendo esse tipo de picuinha na internet, na maioria das vezes, justamente por eles acabarem difamando uma empresa que na maioria das vezes é idônea e trabalha direitinho e que gera trabalho para eles são geralmente processados, porque eles estão incitando a discórdia, a mentira, levantando uma informação falsa, e isso sim é antiético. Então, assim, eu peço para todos vocês que entendam essa situação, para que vocês não caiam nessa conversinha, porque nós que somos fãs desse trabalho de dublagem, a gente acaba achando que aquele profissional que está ali, aquele dublador, ele é tão incrível quanto aquele personagem que ele dubla. Não é não, viu? Na maioria das vezes não é não, infelizmente. Então, assim, inclusive, eu encontro assim muita dificuldade, sabe, de ver, principalmente você, que é ator, que é atriz, que quer entrar para esse mundo da dublagem, quantas pessoas que eu conheço que se decepcionaram depois que conheceram alguns profissionais da área, de quem inclusive sempre foram fãs. Isso é triste, é muito triste, mas nós estamos fadados a nos decepcionar, sim, infelizmente. Eu mesmo me decepcionei muito com muitas pessoas de quem eu sempre fui fã, sempre admirei o trabalho, sempre fui apaixonado pela dublagem, sempre defendi a dublagem no Brasil, inclusive como presidente da Associação Brasileira de Dublagem, a gente tem projetos de leis para valorizarem a dublagem no Brasil, para obrigarem os clientes distribuidores que toda distribuição internacional, de conteúdo internacional no Brasil, seja 100% dublado. Hoje 35% apenas é dublado. Então isso vai gerar muito mais emprego, muito mais trabalho, muito mais oportunidades para você que quer ser dublador e que não encontra espaço nessa panela fechada, porque é difícil, porque existe uma reserva de mercado muito grande por debaixo dos panos, às vezes até escancarada, mas ninguém assume. Então é muito importante que vocês que têm esse sonho, não desistam desse sonho, pelo contrário, continuem lutando, se aprimorem ao máximo, porque não é uma profissão fácil. Ser ator em dublagem ou atriz em dublagem não é uma profissão fácil. O sincronismo, as técnicas da interpretação, passar a emoção só com a voz, não é uma coisa fácil. É preciso muito estudo, é preciso muita prática, mas não desistam só porque tem a dificuldade imposta por alguns e por outros. Não desistam. Se é um sonho que vocês têm, lutem, vão atrás, batam na porta dos estúdios. Tem muitos que não vão dar oportunidade para vocês porque esses profissionais estão lá dentro e não abrirão as portas, mas existem muitos outros estúdios que vão sim abrir as portas para vocês e darem oportunidades para que novos profissionais continuem realizando seus sonhos e contribuindo com esse trabalho incrível que é o trabalho da dublagem. É por isso que, inclusive, alguns dubladores do outro lado não apoiam e não gostam desses estúdios. Mas aí é um problema deles. Continuem firmes e fortes e prestem muita atenção nisso. Esse negócio de ficar arrastando bandeirinhas para defender gente porque perdeu o trabalho, se perdeu é porque tem um motivo. Pode apostar.